De volta com o programa Tudo Posso, nesta segunda-feira, véspera de feriado. E que tal aproveitar esse feriado prolongado para curtir um cineminha em casa? Com a família, com os amigos, sozinho, por que não? O diretor e crítico de cinema Lucas Mendes está com a gente e trouxe 3 dicas de filmes imperdíveis para você que é fã da sétima arte. Bem-vindo, Lucas, tudo bem? Maria, tudo bom? Eu vi que você trouxe pipoca, olha que delícia. Vou comer até uma. Quando vai ver filme em casa, tem que pelo menos preparar o ambiente, né? Verdade. Pra lembrar um pouquinho o cinema. Mas eu tô vendo aí, tem o Simba, é isso? Que é o filho do Rei Leão. É, o Simba, aí tem o Ciclopes, o Batman, que eu... Peraí, vamos mostrar. O Ciclopes é esse daqui, é isso? É. O que ele faz, esse Ciclopes? Ele solta laser pelo olho. Por isso que ele tem esse óculos. É o do X-Men. Do X-Men. E o Batman, né? Claro, também. E o Batman. Meu personagem favorito de todos. Eu vou contar pra você, agora que você falou, eu lembrei, porque eu fiz as entrevistas do filme X-Men, acho que foi o X-Men 2, não me lembro direito, e tinha um menino que é o James Marsden, não é o nome dele? Eu acho que esse é o nome dele. E ele tem um olho fantástico, mas no filme ele usa o óculos do... não é? Você vê como que é o Hollywood, né? Não adianta ser bonito. Às vezes você tem um olho bonito, mas tá com óculos, né? Pra poder mas tampar. depois ele fez vários filmes mostrando aqueles olhos lindos dele. Não sei como eu aguentei. Mas eu era casada na época, então podia. Bom, vamos começar. Aí tem também o Homem-Aranha, né? Tem a máscara do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, é claro, o clássico da Marvel, né? Que vai voltar, né? Muito importante também falar isso, uma notícia recente. O Homem-Aranha agora... A Sony conseguiu conversar com a Disney, com a Marvel, e agora o Homem-Aranha vai voltar a ser dos Vingadores, né? Então, os próximos filmes da Marvel, a gente vai ver o Homem-Aranha. Junto com os Vingadores? Junto com os Vingadores. Que máximo! Nossa, todo mundo vai adorar. Todos os fãs de quadrinhos já estavam esperando há muito tempo por isso. Ainda bem que eles conseguiram resolver isso, e agora a gente vai ter também, né, agora o Homem-Aranha aparecendo nos filmes da Marvel, não só mais sozinho. Não, tadinho, muito solitário sozinho. Se bem que ele tem namoradinha lá e tal. Bom, vamos parar de falar de quadrinhos e vamos entrar nos filmes que o Lucas trouxe pra gente, que são filmes muito legais, filmes que marcaram época, né? O primeiro... Exatamente. O primeiro é Inimigos Públicos, um filme de 2009, que tem uma das atuações mais surpreendentes do Johnny Depp. Porque você está acostumado a ver o Johnny Depp sempre com personagens caricatos, né? Fantástica Fábrica de Chocolate, Eduardo Mão de Tesoura, Ed Wood, aquela coisa bem Tim Burton. Sabe que minha filha fala que tem medo dele, né? É sério? Tem medo por causa dessa super caracterização. Só Piratas do Caribe que ele não tá caracterizado, Eu acho que eu tenho mais medo do Johnny Depp nesse filme, né? De Gangster, de 1933. Ele é um gangster. O filme começa com ele e um parceiro invadindo uma prisão e soltando os membros da gangue. E essa gangue começa a roubar bancos por todos os Estados Unidos. E se torna um problema e eles são colocados como inimigos públicos número 1 pelo FBI. E eles começam a ser procurados porque eles matam um policial. E aí toda uma trama se segue de como eles escondiam todo aquele dinheiro, porque 1933 era plena recessão dos Estados Unidos. Exatamente. Então os bandidos, aos olhos dos jornais e aos olhos do público da época, eram como se fossem heróis. Porque no meio de todo mundo precisando de dinheiro, chegavam ele como... com as metralhadoras, invadiam os bancos, pegavam todo o dinheiro, saíam com as mulheres bonitas, usavam os melhores carros. Então existia uma certa admiração até estranha por esses seres, né? Você tem a história também do Bonnie e Clyde, e esse filme retrata muito bem essa época. Tem um trabalho de direção de arte fantástico. O Johnny Depp volta a fazer personagens mais reais, né, não tão caricatos, e fez muito bem. O filme chamou muita atenção em 2009. E eu tenho aqui um DVD... Que é onde eu consegui pegar esse filme. Que é da coleção Máfia, é isso? Que é da coleção Máfia, que é uma coleção muito legal. Pra você que gosta, às vezes, de um filme de ação, gosta de um filme de época, que tem 3 filmes muito legais, né? Que é o Scarface, do Al Pacino. Sensacional. A gente também tem aqui o Inimigos Públicos. E o Cassino... Que eu amo o Cassino com a Sharon Stone, que tá fantástica nesse filme, gente, Cassino. Do Martin Scorsese. Exatamente. Então, ninguém menos, né? Ninguém menos do que o Martin Scorsese na sua melhor época também, quando ele tratava de assuntos do submundo e tal. E é muito interessante. Esses filmes de máfia fizeram muito sucesso no final dos anos 80, nos anos 90, mas depois ficaram um pouco esquecidos. Você tem ali o Scorsese mesmo, o Cassino, o Brian De Palma, que fez
o Scarface, fez outros filmes de máfia, como... Tem o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, do Coppola. E em 2009, esse filme realmente foi uma surpresa. O Inimigos Públicos. Inimigos Públicos, porque não estava se fazendo mais tanto filme de máfia como se fazia no... A gente tem que falar da direção desse filme, que é do Thomas Mann, né? Que é um sensacional... Não, Michael Mann, desculpa. Você falou Thomas, eu acho que eu confundi. É o Michael Mann, que é um fantástico diretor, né? E você vê muito, assim... por isso eu indico esse filme, porque ele é um filme novo, mas que ele traz toda a linguagem dos clássicos, dos filmes clássicos de máfia, como o próprio Poderoso Chefão. Então, aquela linguagem um pouco mais obscura, um trabalho de sombra, e a história é muito contagiante, porque ao mesmo tempo você tem um pouco de asco pelo personagem do Johnny Depp, por ser um mafioso, por ser um bandido, mas você tem uma certa admiração por ele, pela maneira em que ele passa por tudo isso, passa pela crise, como ele trata as mulheres. Ele é uma pessoa, ao mesmo tempo que ele é um bandido dos piores, ele é uma pessoa humana. A gente viu imagens aí da Marion Cotillard, que ganhou o Oscar, né? Inclusive, já não foi por esse filme, foi por Piaf, mas ela também está nesse filme. Olha aí a imagem dela, ela é uma atriz sensacional, muito boa. Inclusive, foi indicada ao Oscar, nesse último Oscar, como melhor atriz e não ganhou, né? Ganhou a Julianne Moore. É um filme que conta com um grande elenco, com efeitos especiais maravilhosos, com uma direção de arte impecável. Então você que já conhece os clássicos, Poderoso Chefão, que já conhece o Scarface, vale muito a pena conferir Inimigos Públicos. Exatamente. Antes de terminar o Inimigos Públicos, o Michael Mann, ele dirigiu também Ali, que foi o filme que deu a indicação ao Oscar por Will Smith, por esse filme, que ele fez Muhammad Ali, muito bem, aliás, também é uma dica pra você. E ele também dirigiu O Informante, com Russell Crowe, que também, acho que deu a indicação pra ele pro Oscar, se eu não me engano, mas o filme O Informante ganhou vários Oscars. Que também é levado já pra esse lado mais do submundo. Então é um diretor que eu acho... O Michael Mann, olhando ele como diretor, eu acho que ele tá fazendo um trabalho muito sólido. E ele tá seguindo uma linha de trabalho muito interessante, assim como o Scorsese fez no final dos anos 80. Pena que ele já tem 70 anos, 70 e poucos, excelente já tem mais de 70, Mas já né? que a gente tá falando de gente velha, a gente não fala, porque eu sou super fã desse diretor. Assim, fã desde pequenininha, assisti todos os filmes dele e adoro todos os filmes dele. Pode falar. Woody Allen. É, o Woody Allen é fantástico, né? O Woody Allen é um dos melhores diretores de cinema de todos os tempos, E com roteiristas, certeza. porque ele que escreve todos os filmes. Ele até, na verdade, o Woody Allen, na minha concepção, ele é um melhor roteirista do que diretor. Porque como diretor, se você olhar a filmografia dele, que é muito extensa, tem mais de 40 filmes, de vez em quando ele escorrega, mas no roteiro ele é sempre impecável. E aqui a gente tá num filme que eu acho que é o filme... É a obra-prima do Woody Allen, que é o Annie Hall, ou Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, né? É uma comédia de cotidiano. O Woody Allen, nessa época, ele estava fazendo bem o humor pastelão, porque o Woody Allen ele se baseou muito no humor físico, do Charlie Chaplin, os Três Patetas, o Gordo e o Magro. E depois o Woody Allen tinha uma vontade de fazer filmes mais sérios também. E esse foi o primeiro filme dele que foi mais sério, que ele conseguiu trabalhar o convívio humano, outras coisas que não é só o humor físico. E ele fez excepcionalmente. O filme todo é uma metalinguagem. Ele e a Diane Keaton. Que é uma excelente atriz e uma trama psicológica no fundo. Os dois têm diálogos fantásticos. Agora eu vou te contar algumas curiosidades sobre esse filme. Vamos ver, quais são as curiosidades? Uma das cenas clássicas desse filme, você que já viu esse filme vai lembrar, é a cena das lagostas. Que tá o Woody Allen e a Diane Keaton. O Woody Allen realmente ele tem medo de lagosta. Então ele trabalhou muitas coisas reais nesse filme, dele e da Diane Keaton. O nome desse filme, em inglês, é Annie Hall, sendo que a Diane Keaton chama Diane Hall e o apelido é Annie. Então, o Woody Allen ele começou a brincar com ficção e um pouco... realidade. E realidade, brincar um pouco até com os problemas que ele estava passando. Então, tem hora que ele entra num programa de talk show, que realmente era no programa de talk show, no final do programa de talk show, provavelmente ele... Você não toparia que a gente gravasse aqui uma cena do filme? Então, o filme foi um filme extremamente orgânico. Você vê que ele passa, ele tem um processo de montagem muito diferente. É um filme orgânico. Então, ele é um filme pesado. Ele fala sobre coisas da vida, ele discute o próprio sentido da vida. Exatamente. E, ao mesmo tempo, ele consegue misturar um pouco de humor a isso. Então, não fica um filme pesado, fica um filme leve, gostoso de se ver. O Woody Allen teve uma outra fase e voltou com o humor, né? Acho que já faz 5, 7 anos aí.
com toda a sua boa forma. E né? esse eu acho que é um dos filmes que mostra melhor legal. essa boa forma dele. Em Paris, né? Você que já conhece o Woody Allen e quer conhecer os novos filmes dele, ou você que quer começar pelos novos filmes, tá aqui também uma dica: Meia-Noite em Paris. É verdade. Um filme lindo, lindo. Eu lembro quando eu vi esse filme lá num cinema no Rio de Janeiro, quando terminou o filme, todo mundo tava chorando. Todo mundo tava chorando, mas não era um choro de tristeza. Era um choro como, ai, que tempo bonito, que Paris linda. É, lindo esse filme. Então, lindíssimo. esse filme, Annie Hall, é o primeiro filme que o Woody Allen começa a trabalhar essa linguagem um pouco mais rebuscada de cinema. Por isso que eu acho esse filme tão interessante. O Woody Allen conversa com o público muitas vezes e é muito engraçado. Tem uma hora que ele tá num cinema e aí tem uma pessoa falando, porque o filme do Bergman, que o Bergman era um diretor muito famoso nessa época, um diretor europeu, e aí ele começa a falar, eu odeio essas pessoas que estão na fila de cinema e começam a falar sobre um diretor e começam a criticar e começam a falar coisas que não tem nada a ver. E aí ele puxa o Bergman de trás de um cartaz e o Bergman dá uma lição de moral no cara que estava na frente. Então, o filme é muito louco, ele brinca com muitas coisas, é uma narrativa extremamente revolucionária, ganhou vários Oscars. É verdade, um filme muito inteligente, né? Muito inteligente. E quero também falar de outros filmes do Woody Allen, dar dicas aí. Ele fez Manhattan, só coloquei alguns aqui, né? Claro. Manhattan, A Rosa Púrpura do Cairo, que lindo, é sensacional. O que mais? Hannah e Suas Irmãs. Hannah e Suas Irmãs. Alice também. Blue que Jasmine, que é um filme recente dele. Né? Tem A Magia ao Luar, que Mas... também é bem recente, Magia ao Luar. E se a pessoa talvez também queira conhecer esse outro lado do Woody Allen, que eu falei do humor físico do Woody Allen, a dica vai o filme Bananas, que ele brinca que ele vai para uma república soviética, ele acaba virando um ditador, um filme engraçadíssimo. Então, o Woody Allen, eu acho que o Woody Allen não dá para ver tudo só em um dia, né? Não. Mas tá aqui a dica. Não. Se você não conhece ainda esse diretor, conheça. Ele é extremamente interessante, tem uma filmografia belíssima e se você não conhece, eu acho que uma ótima maneira de você começar a conhecer ele é pelo filme. Tem 79 anos e, aliás, as trilhas sonoras também a gente tem que falar dos filmes deles, são sensacionais. Sim. Eu já comprei várias na internet, várias trilhas sonoras específicas dos filmes do Woody Allen. Tem até um box que saiu que chama Woody Allen Jazz. Porque além de... Porque ele toca jazz, ele né, em Nova York. Ele toca jazz e ele sempre trabalha muito jazz na música dele, nos filmes deles. Então, os filmes do Woody Allen são realmente uma viagem. Você tem que estar preparado para uma imersão. Porque... psicológica. Vai ser totalmente diferente de muitas coisas que você já viu, mas vai ser uma experiência prazerosa, isso eu tenho certeza. Acho. Bom, próximo filme também um diretor polêmico. Já que nessa pauta eu pude escolher alguns diretores... Então, eu escolhi meio que os meus favoritos. E esse, com certeza, é meu diretor favorito. Quando se fala de cinema, se fala de Stanley Kubrick. E esse filme, Barry Lyndon, é um dos filmes mais graciosos dele. O filme foi filmado todo com luz de velas, porque é um filme que se passa antigamente, então todas as roupas... Ou natural, né? Ou aí... ou luz natural, ou luz de velas. O filme também... Para poder usar isso, a NASA teve que desenvolver algumas lentes para poder captar essas frequências de luzes de vela que ele queria usar. Além disso, todos os figurinos são originais da época. Então, é aquela megalomania do Kubrick, que transforma esse filme numa coisa interessantíssima. Além do estudo fotográfico, que é o filme só pela experiência de usar luz natural, vela, outro tipo de lente, o filme ele conta uma história de um clássico inglês, né? Então, isso que eu ia te falar. Vamos falar a história um pouco do filme para a pessoa ficar com bastante vontade de assistir. É de 1975 esse filme, né? Um filme antigo, mas ele estava no auge da... porque esse filme... Olha, luz de velas aí. Então, tudo só luz de velas. E esse filme, ele segue o Laranja Mecânica, né? Então, antes de fazer esse filme, o Kubrick fez Odisseia no Espaço, que foi um sucesso. Aí ele fez Laranja Mecânica e ele fez esse filme. Esse filme não ganhou tanto público quanto os outros. Mas ele é belíssimo também. Ele conta sobre a história desse Barry Lyndon, que é um aristocrata da época, que ele acaba se apaixonando pela própria prima, que já estava jurada de casamento para outra pessoa, e ele desafia o marido dela, o noivo dela, para um duelo.
e ele fere, ele ganha, né? O Barry Lyndon ganha o duelo, só que por ele ter ferido um nobre, alguém muito importante, ele tem que se refugiar. Então o filme ele conta sobre a ascensão do Barry Lyndon na sociedade aristocrata e também a decadência do Barry Lyndon. Então o filme é muito dividido entre essas duas partes, entre a ascensão e a decadência. Esse filme faz com que você se envolva muito com esse personagem. Porque, na verdade, o filme, ele não é... O livro original, que o filme se baseia, não é só sobre a história do Barry Lyndon. O Barry Lyndon é uma parte do livro. Daí ele pegou essa parte e fez só um filme só sobre ele. Porque o Kubrick achou que ele não ia conseguir pegar o livro inteiro e passar para um filme. Porque é um livro grande, é um clássico inglês e tal. É um filme, era um livro que, na época, era muito consagrado, ainda é consagrado. Então, ele quis não mexer tanto e acabou pegando só o Barry Lyndon mesmo para fazer. É um filme belíssimo. Quando você fala também de esse filme do Stanley Kubrick, a gente estava falando do Scorsese, por exemplo, esse é o filme favorito do Scorsese, um dos filmes favoritos do Kubrick e do Scorsese. Então, você já começa a envolver outros grandes cineastas, outras técnicas cinematográficas. Tem uma cena belíssima que é muito sutil. Esse filme é muito sutil. Então, às vezes, ele pode parecer um pouco chato, mas se você prestar bastante atenção, você vai curtir bastante. Essa cena, né, a cena dos jogos, e toda a brincadeira desse filme está nos olhares. Então, a mulher passa e a câmera passa lentamente, você observa só o olhar da pessoa. Então, por isso que é um filme que não deu muito certo. Mas vale muito a pena ver. Se você se entregar de fato, você vai gostar bastante do filme. E outro filme relativo à mesma época, mas que é um pouco mais novo. Moderno, mas não é do Kubrick. Não, esse não Sofia é do Coppola. Kubrick. Esse é da Sofia Coppola. Vamos só terminar com Kubrick. Eu queria dar algumas dicas dos filmes dele, que eu separei aqui. O Iluminado, com Jack Nicholson, de Laranja 1980. Mecânica. Laranja Mecânica. Temos também o Nascido pra Matar. Nascido pra Matar, 1987. E o último filme dele, que foi com a Nicole Kidman. De Olhos Bem Fechados. E com o Tom Cruise, que também foi super polêmico, que é o De Olhos Bem Fechados. E que eu realmente digo é um filme bem diferente, mas um filme interessantíssimo. Já que a gente tá falando de Kubrick, eu vou falar de um filme que não é muito comentado dele. Que é o Dr. Strangelove. Que é um filme de comédia sobre a Segunda Guerra. Que se passa todo em uma sala onde eles estão discutindo se eles vão explodir a União Soviética ou não. E é uma comédia, é um filme pouquíssimo comentado do Kubrick, mas foi indicado ao Oscar. Foi um filme que levantou bastante a carreira dele, mas que também ficou um pouco esquecido, assim como o Barry Lyndon. O Kubrick é outro também que vale a pena ver todos. São são coleções que você tem que pegar realmente um feriado e assistir. Dá tempo. Você pega hoje segunda e amanhã dá tempo. Só termina falando do Maria Antonieta, que é um filme da Sofia Coppola. Ah, claro. Eu adoro essa diretora. Filha do Coppola. Pra quem gosta de filme de época, vale esse. Esse é um filme mais moderno. Você que, às vezes, mas esse filme é lento e tal. Então, esse aqui é um filme bacana, mostra sobre essa mesma época, que é o Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Um filme interessantíssimo também, só que não fala sobre a aristocracia inglesa, sim sobre a aristocracia francesa. Essa é a diferença. É isso aí, gente. Muito obrigada. Lucas, sensacional. Aí você tem várias dicas para você curtir aí um cineminha na sua casa, ou sozinho, ou com a namorada, ou com a família. O jeito que você quiser, mas o importante é estar assistindo esses filmes que são muito bons. O seu carro novo está mais perto do que você imagina. Ligue 0800 940 1585 e garanta já o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Com o consórcio Embracon, você adquire o Volkswagen Gol a partir de R$ 372 mensais. Ou ainda, se preferir, tem o Chevrolet Onix pagando parcelas a partir de R$ 434. É muito pouco. E não para por aí. Tem ainda o Hyundai HB20 por apenas R$ 496 por mês. E muitos outros carros. Tem sempre um carro novo que é do tamanho do seu bolso. Então não perca tempo, ligue agora. 0800 940 1585 e conquiste seu carro novo sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu, hein? Sem juros. No consórcio Embracon é assim. Você recebe atendimento de primeira e pode escolher um plano que cabe no seu bolso. Tudo sem burocracia. Então não perca tempo, ligue agora 0800 940 1585 e conquiste seu carro novo com a Embracon. Nós vamos então agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Tudo Posso.